Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Estamos dando início a mais uma escola de sabedoria. Que bom que você está aqui para aprender mais do Senhor, para aprender mais da palavra dele. E na palavra do Senhor, no Salmo 100, no versículo 4, diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos agradecer ao Senhor por isso, pedir mais dele, mais da presença dele em nossas vidas, mais do conhecimento dele, mais da sabedoria do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa escola de sabedoria. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos conhecer mais do Senhor, Pai. Ensina-nos mais a respeito, Senhor, do Teu caráter, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos viver todas as bem-aventuranças, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para recebermos da Tua verdade que liberta, para recebermos da Tua palavra, Senhor, que transforma a nossa vida, Senhor. Toca em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, amém? Nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Posso ouvir o som do avivamento, posso ver o óleo de alegria descer neste lugar. Posso ver as nações começam a clamar, toda a igreja teu nome exaltar. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E a liberdade que vem do céu é a mais doce presença do Pai. Por Ti eu viverei, Senhor, eu quero mais. E o meu passado não importa mais, o que passou ficou para trás. Eu nasci de novo, eu sou livre. Oh, 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 oh. Eu tenho a liberdade. Vamos declarar: posso ouvir. Posso ouvir o som do avivamento, posso ver o óleo de alegria descer neste lugar. Eu posso ver as nações começam a clamar, toda a igreja teu nome exaltar. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor,
eu sou livre. Oh, 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 oh. Eu tenho a liberdade. Oh, 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 oh. Eu tenho a liberdade. Nós somos livres em Ti, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós viemos aqui Te adorar, Jesus. Aleluia, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Declare isso. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. cante isso. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me,
nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aí aonde você estiver agora, feche os teus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Quando nós oramos, nós movemos a mão daquele que em tudo pode mover. Nosso coração se enche de paz, tranquilidade. Pai, nós oramos a Ti. Colocamos aos Teus pés as nossas preocupações. Colocamos aos Teus pés, ó Senhor, as nossas irritações, as nossas ansiedades. Aquilo, ó Pai, que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus presente, é Deus fiel, Senhor. E nós podemos Te adorar, Deus, ó Pai, livre dessas preocupações. Porque, Senhor, a nossa vida, alguma área, pode estar fora do nosso controle, Senhor, mas jamais está fora do Teu, Senhor. Pai, preparamos o nosso coração para essa noite, escola de sabedoria, Deus, ó Pai, onde temos a certeza que seremos edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos as obras malignas que querem nos atrapalhar, que querem nos distrair, que querem nos tirar da presença do Senhor. Caiam por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, querida igreja. Paz seja convosco. Que alegria podemos estar juntos, unidos, nessa noite, quarta-feira, noite de escola, de sabedoria. Esse culto tão lindo, tão novo na nossa igreja, mas que tem sido realmente assim, muito abençoador. Já já nós vamos ter a primeira ministração. Fique atento, já vai se preparando aí, fique bem organizado, bem focado, para você ser muito abençoado pelo Senhor. E nós vamos encerrar hoje a nossa terceira quarta-feira com o tema das bem-aventuranças, uma mensagem linda do Senhor Jesus, o começo do seu ministério, a primeira grande pregação que Jesus fez, iniciou com as bem-aventuranças, e elas falam muito com a gente, nos renovam e nos fortalecem. E antes também quero lembrar de você continuar seguindo as nossas redes sociais, continue ali atento a tudo aquilo que está acontecendo em nossa igreja. Em específico, quero lembrar você que sábado agora nós teremos a nossa live do louvor. Vai ser um período assim muito gostoso, de alegria, de louvor e adoração ao nosso Deus, pelo nosso canal do YouTube e EQ Iguatemi TV, às 20 horas. Também teremos neste mês o nosso Jesus Delivery, onde nós estaremos fazendo ali uma campanha de oração nos lares. Nós não vamos entrar nas casas, somente do lado de fora, levantarmos as mãos para abençoar você e a sua família. Você que tem o seu negócio próprio também e quiser que a gente vá até ali, uma equipe, estar orando e abençoando o seu negócio, você também pode se cadastrar. Tudo isso você se cadastra lá no nosso aplicativo EQ Iguatemi. Se você ainda não tem, baixe lá. Se você tem iOS, entre em contato que nós mandamos o link para você. E também no dia 25 nós teremos batismo nas águas, isso mesmo. Aos poucos nós vamos retornando à nossa programação e tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele quer realmente fazer uma grande obra, reescrever a sua história. Você que ainda não é batizado e quer se batizar, dia 25 nós vamos ter batismo. Nós não vamos ter um culto de batismo, nós vamos ter uma tarde toda de batismo. Você agenda também lá no nosso aplicativo, em qual horário você quiser vir, você então vem, se troca, se batiza, e depois assim a gente vai fazendo um rotativo durante a tarde toda, amém? Mas Jesus te chama, Jesus te escolhe, Jesus tem uma grande obra para realizar na sua vida. E como todo culto, nós vamos agora consagrar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Faça agora a sua oferta, faça o seu dízimo. Você pode fazer transferência bancária, também pode usar nosso aplicativo, PagSeguro, PicPay, você pode usar também tantas outras formas, ou passar aqui presencialmente. E eu vou ler um versículo que está aqui no nosso próprio envelope mesmo, Provérbios 10, 22, diz o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor é que realmente, irmãos, faz a diferença. Se a gente não tiver a bênção de Deus, nós a juntamos de um lado e perdemos do outro. E essa bênção, ela é completa, porque existem pessoas que até têm riqueza, elas até têm recursos, mas o versículo continua dizendo que essa bênção do Senhor traz sim riqueza, mas não acrescenta dor, porque tem gente que quanto mais tem, mais fica preocupado em perder. Sabia disso? Tem gente que quanto mais tem, menos dorme, porque agora fica preocupado se vai conseguir manter aquilo. Tem gente que quanto mais tem mais gente pedindo, tem mais gente ali querendo, e é mais conflito na família, mas isso não vem de Deus. Quando Deus prospera,
não traz dor, traz a paz por completo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós oramos a Ti, consagramos a Deus, ó Pai, ao Senhor agora, os nossos dízimos e ofertas nesta noite. Senhor, receba agora o nosso melhor, pois o Senhor dá sempre o melhor para nós. Venha suprir, ó Pai, a necessidade dessa vida, ó Pai, tira da onde não tem, mas não somente suprir necessidade, eu te peço, Deus, ó Pai, em abundância, pois a Tua palavra diz que o Senhor também traz riquezas, além daquilo que é o básico, porque nós queremos também viver projetos, sonhos na vida. Todos nós temos sonhos, que sonhos sejam realizados, ó Senhor, mas também traz a bênção completa, com paz, com alegria, Senhor, ó Pai, não com preocupação, não com nervosismo em perder o que se tem, Senhor. Pai, assim nós oramos e abençoamos agora cada dizimista e ofertante na Tua casa, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós teremos agora a nossa primeira ministração. Vamos aprender da palavra do Senhor e sermos edificados, pois a palavra de Deus nos renova e nos fortalece. Olá, igreja, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Hoje, no nosso último culto de sabedoria, escola de sabedoria, né, das bem-aventuranças, nós vamos falar um pouco sobre os pacificadores, né? Na Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui nós vemos mais uma vez Jesus falando não somente do quão é feliz aqueles que fazem a coisa certa, mas nós vemos como essa pessoa é feliz por experimentar o resultado daquilo que ela faz, de tudo aquilo que ela faz, de toda aquela forma como ela age, né? Há uma diferença muito grande entre ser pacífico e ser pacificador. Ser pacificador vai muito além de ser apenas pacífico. Quando nós somos pacíficos, isso somente nos limita a nós mesmos. Isso remete para o dentro, nosso interior. Ah, eu sou pacífico, eu tenho a passividade, eu sou pacífico. Então isso traz de uma forma apenas interna para nós, uma forma de ser. Mas quando nós passamos a ser pacificadores, isso abrange todos que estão ao nosso redor. Isso rompe as barreiras de apenas nós mesmos e começa a levar a outros níveis de entendimento do Senhor. Você ser pacificador é você promover a paz para com as outras pessoas. Eu ser pacífico é eu ter paz comigo mesmo, ter paz com Deus. Mas eu ser pacificador é quando eu começo a gerar a paz entre todos aqueles que estão ao meu redor. Mas é impossível eu ser um pacificador se eu não sou pacífico. Como eu posso entregar algo que eu não tenho? Como eu posso levar as pessoas a serem pacíficas se eu não sou pacífico? E esse é o nosso papel que nós vamos aprender um pouco mais hoje. O que Jesus está falando aqui não exclui você de ser pacífico, mas vai além disso, transcende todo esse entendimento. Uma forma de nós vermos se o Evangelho está tocando, né, se ele está nos tocando, é ver se, além de nos mudar, ele está mudando a forma como nós vemos as pessoas e como nós interagimos com as pessoas, como nós nos relacionamos com as pessoas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para você nessa noite, é como que o Evangelho tem afetado, não só a sua vida, mas a maneira como você enxerga as outras pessoas. Como o Evangelho tem afetado a sua vida dessa forma, e a forma como você enxerga as outras pessoas e que você age com essas pessoas, né? Para a gente entender um pouco mais essa passagem, para a gente saber e compreender um pouco mais sobre como é ser um pacificador, o que realmente é ser um pacificador, nós precisamos saber que existem 3 níveis distintos de paz. E simplesmente eu falar, haja paz, tenha paz, isso é um pouco raso. Então nós temos que entender que existem 3 níveis de paz. Ah, Tarso, mas que você está inventando? Você está inventando história que a paz é diferente de uma forma vista de um jeito ou de outro? Não, a gente vai entender um pouquinho agora, um pouco sobre isso. O primeiro nível de paz que nós precisamos ter é a paz com Deus. Tá? O que é a paz com Deus? Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala dessa paz que nós devemos promover. Tá? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos falando aqui?
que aqui ele não está falando de uma pessoa que somente venceu o seu medo, somente venceu as suas dores, as suas ansiedades. Ele está falando muito além disso. Ele está falando de algo relacional. Ele está falando de relacionamento, né? E vem a pergunta nessa noite: como que era a condição do homem antes da salvação, antes do sacrifício de Jesus? E Romanos 5:10 nos diz isso, como funcionava isso. E diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha que sensacional isso, queridos. A paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz, né? Ele nos levou às nossas dores. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e a paz que vem sobre nós veio através do sacrifício dele. Então a Bíblia nos diz que nossa condição anterior à salvação, ela era de inimizade, ou seja, era algo relacional. Nós não apenas estávamos separados de Deus, mas nós éramos inimigos de Deus antes da salvação de Jesus Cristo, através dessa salvação de Jesus Cristo em nossa vida. O pecado ele não gerou apenas a separação do homem para com Deus, mas o colocou debaixo do juízo, em uma condição de inimizade. Isso é o que nós precisamos entender. Antes do sacrifício de Jesus, nós tínhamos inimizade com Deus. Nós não poderíamos estar na presença de Deus, pois nós éramos pecadores, nós éramos abominados, vamos dizer assim, por Deus, por sermos pecadores. E a palavra de Deus diz que Deus não pode, né, se juntar aos pecadores, não pode estar aonde tem o pecado. Diz que quando Jesus estava na cruz, Deus se virou de costa, porque o tamanho pecado de todo mundo estava sobre Jesus. Quando a Bíblia nos fala de ter paz com Deus, não fala apenas de um sentimento interior que nós podemos ter. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. Então você para imaginar, que paz é essa? Excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que eu não consigo imaginar, é uma paz que eu não consigo entender, é uma paz que eu não consigo ter uma noção do tamanho dessa paz, porque ela excede todo entendimento. Ou seja, quando Paulo fala sobre termos a paz com Deus, vai além disso. Nós estamos falando de ter um relacionamento consertado com o nosso Pai. Quando nós temos paz com Deus, quando nós chegamos nesse primeiro nível, que é ter a paz com o nosso Deus, nós temos o nosso relacionamento com Deus consertado. Nós precisamos entender que ser cristãos é, antes de mais nada, ter paz com Deus. Se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que ter paz com Deus. Isso é o requisito inicial. Se eu não tenho paz com Deus, eu não posso dizer que eu sou cristão. E tudo começa a partir disso na vida do cristão. O segundo nível de paz que nós precisamos ter é a paz que nós precisamos levar os outros a compreender essa paz. Levar essa paz que nós experimentamos para que os outros tenham essa mesma experiência como nós. Depois que experimentamos a paz com Deus, nós precisamos nos tornar pacificadores. Então, se eu tenho paz com Deus, a partir desse momento, eu preciso aprender a me tornar um pacificador, ou seja, levar a paz de Deus para as outras pessoas e fazer com que elas reconheçam e tenham essa mesma experiência que eu tive. É levar esses outros a experimentarem essa mesma paz que eu experimentei. E é disso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. E eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Grave muito essa mensagem, grave muito essa palavra no teu coração. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, se nós usarmos essa lógica, né, de termos paz com Deus, é sermos reconciliados com Deus, então, para sermos reconciliadores, nós devemos promover essa mesma paz, ou seja, temos que ser pacificadores.
Nesse texto diz que nós somos embaixadores de Cristo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. O que é ser um embaixador? Né? O que o embaixador faz? Nada mais é, né, simplificando, ele se torna um porta-voz, ele se torna um representante de Deus aqui na terra. Ele se transforma um representante de Deus para que nós possamos levar essa mensagem da reconciliação, como disse esse capítulo que nós lemos agora. Ou sermos pacificadores dos outros para com Deus. Se nós temos que ser reconciliadores, isso diz que nós precisamos ser pacificadores, levar essa reconciliação das pessoas para com Deus. Não seja egoísta, né? Se você reconheceu essa paz, se você já entendeu isso, que você possa levar isso também para o seu irmão, possa levar ele a conhecer essa paz que você conheceu. E isso nos leva a uma pergunta nessa noite, né? Uma outra pergunta com duas possibilidades de resposta. A pergunta é a seguinte: você já experimentou essa reconciliação com Deus? Usufruindo dessa paz que excede todo entendimento? E aí, meu querido, a resposta é o que vai trilhar o seu caminho a partir de agora. Porque se você respondeu que sim, você tem a responsabilidade de promover essa paz para com os outros. Não viva o evangelho de forma egoísta, compartilhe essa paz, leve as pessoas a terem essa mesma paz que você encontrou. Agora, se a resposta for não, se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez hoje, se você até hoje não tinha entendimento sobre isso, e sua resposta for não, eu gostaria de dizer que você pode experimentar agora mesmo. Basta você se arrependa, que creia na obra de Jesus Cristo, e você receberá isso gratuitamente. Então nós temos esses dois caminhos. Você já conhece a paz? Seja um pacificador. Você ainda não conhece essa paz? Entregue a sua vida por completo a Jesus e experimente, deleite-se nessa paz que o Senhor nos traz. Finalmente, nós observamos a importância de ter a paz com os outros. Então nós falamos que o primeiro ponto era ter a paz com Deus. O segundo ponto, o segundo nível de paz, é nós levarmos as pessoas a conhecerem essa paz com Deus. E o terceiro nível é nós termos paz uns para com os outros. A santificação também envolve relacionamento. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:14 assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha só, uma coisa não está separada da outra. Se eu preciso me esforçar para viver em paz com meu irmão, isso me leva à santificação também. Nós precisamos entender que muitos pecados acontecem quando nós erramos a forma de nos relacionar com as pessoas. Quando nós erramos na forma de nos relacionar com os outros, com o nosso próximo, isso nos leva a pecar. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás na Bíblia, a gente olhar os 10 mandamentos que foram nos dados, foi dado para Moisés. Se você analisar, 4 desses mandamentos tinha relação do homem para com Deus. E os outros 6, ou seja, mais da metade dos mandamentos que Deus deixou para a humanidade, tinha a ver com a relação que nós temos entre nós. Ou seja, Deus está nos mostrando a importância de nós termos paz uns com os outros, de nos relacionar bem uns com os outros. Nós precisamos definitivamente entender a mensagem bíblica de que devemos ser promotores da paz. Nós temos que ser pacificadores, promotores da paz. Nós temos que levar essa mensagem onde quer que nós formos. Uma coisa é não quebrar o relacionamento, não criar problemas, e a outra é se transformar num solucionador. Você consegue perceber o nível que nós passamos a viver na presença de Deus? Eu não crio problema com ninguém, eu não crio problema para o meu pastor, eu não crio problema para a minha família, para os meus pais, para os meus filhos, mas isso é um nível raso, é o nível inicial. Você precisa aprender que nós, como cristãos, como pacificadores, nós precisamos ser solucionadores de problemas, cooperar com Deus na solução de problemas, não apenas não gerar problemas, mas nós temos que solucionar os problemas, aquelas coisas que já aconteceram. Não precisa ser somente entre nós e as pessoas. Jesus diz que se você souber de algo que seu irmão tem contra você, vá consertar. Se você pisou na bola com alguém, você tem o dever de ir lá pedir perdão, consertar. Mas, de repente, se você acha que alguma pessoa tem algo contra você, não fique esperando ela vir pedir perdão, ou você querer resolver o problema por si só.
Não, a palavra de Deus nos diz que nós temos que ir lá e consertar, nós temos que ser pacificadores, nós temos que gerar a paz, nós temos que promover a paz. Então, ao entendermos esses 3 níveis de paz que nós devemos atingir, isso nos mostra o resultado que chegamos. Então, como nós lemos lá no início da mensagem, que nós vimos lá em Mateus, ele diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, são os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Quando ele diz serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo que o comportamento de um filho, que a premissa de um filho, é reproduzir a natureza do pai. E aí a gente leva a analisar, você que é pai, você que tem o seu filho, comece a perceber. Eu olho às vezes o meu filho e vejo em pequenos gestos ele querendo me imitar. Às vezes uma maneira de falar, às vezes uma maneira de se portar. O pessoal tira sarro, que às vezes eu gosto de brincar um pouquinho, gosto de tirar um sarro do pessoal, né, na boa, né? E às vezes a própria minha esposa, ela diz assim: lá, o Kalel está igualzinho você, fica tirando sarro de mim. Ou seja, o filho, ele quer copiar, ele quer reproduzir a natureza do pai. E essa é a essência do que ele nos propôs. Nós temos que replicar, nós temos que reproduzir a natureza do nosso pai. Através desses 3 importantes passos, torne-se um imitador de Cristo. É isso que eu queria trazer para você essa noite. Torne-se um imitador de Cristo. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos, se possível, onde quer que você esteja. Senhor Deus, Pai bendito e poderoso, nós te agradecemos, Pai amado, pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. Agradecemos ao Pai amado porque o Senhor nos traz o entendimento de que nós precisamos não apenas ter paz contigo, Senhor, não apenas buscar ter paz interior, ter a paz com o Senhor, mas que nós possamos essa noite compreender, Senhor, que nós precisamos ser pacificadores. Nós queremos ser, Deus, reprodutores, Senhor Deus, da Tua imagem, da Tua natureza. Nós queremos promover a Tua paz, levar, Senhor Deus, a todas as nações, aqueles que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, a todos aqueles que estão junto conosco, que nós possamos nos tornar cada vez mais pacificadores, Pai. Nós precisamos sim entender que nós precisamos ter paz contigo, Senhor Deus, mas que nós possamos levar essas pessoas a conhecer um pouco mais de Ti, a conhecer um pouco mais essa paz que excede todo entendimento, Pai. E além disso, Senhor Deus, nessa noite, principalmente eu peço, nos torna pacificadores, que nós deixemos de criar contendas, seja pela internet, seja pessoalmente, nos faz deixar a fofoca, Senhor Deus, nos faz deixar tudo aquilo que cria inimizade entre os irmãos, que nos separa da Tua paz, Senhor Deus, que nós possamos nos tornar, Senhor Deus, como assim Tu ensinaste, Senhor, de acordo com a Tua natureza que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser imitadores Seus, Senhor Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Muito feliz de estar aqui, né, para poder compartilhar da palavra de Deus. Muito legal mesmo, porque para mim Deus tem feito muita coisa na minha vida, muita coisa. Continuando aqui, eu vou falar um pouco sobre bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Vamos continuar lendo em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Primeiro a gente precisa entender o que se trata dessa justiça. Justiça não como uma justiça que é uma entidade, mas sim como um conceito moral, né? Você ser correto, ser justo. Quando você fala sobre justiça, você fala sobre um conceito que hoje está perdido, né? Você fala ser correto, as pessoas às vezes não conseguem entender, porque hoje essa modernidade líquida que nós vivemos num estado em que tudo depende. Para quem não conhece a palavra de Deus, quando você se posiciona corretamente a respeito de alguma coisa, as pessoas ficam confusas,
Porque elas não têm mais essa base sólida que se tinha antigamente do que é certo ou errado. Tudo depende. Depende do momento, depende da pessoa, depende da hora. E a gente sabe que quando nós temos a palavra de Deus como base na nossa vida, não depende. Ou é, ou não é. E isso causa, né, um efeito nas pessoas que faz com que essas pessoas elas se sintam constrangidas, muitas vezes, pelos nossos posicionamentos, pela nossa presença. Quando você está trabalhando e você é chamado a fazer alguma coisa errada e você fala não, as pessoas elas veem você como uma ameaça. Então elas começam a perseguir você. Ou seja, elas começam a agir, a trazer ações repressivas que muitas vezes são desproporcionais daquilo que você fez, daquela posição que você tomou, daquilo que você pensou, da forma como você agiu. Agora a pergunta que eu faço: quem nunca foi perseguido? Quem? Eu já inúmeras vezes. No trabalho, muitas vezes na família, muitas vezes na escola. Hoje tem um conceito muito legal, né? Muito bonito, que as pessoas falam: não, você não foi perseguido, você está sofrendo bullying. Nada mais é do que uma perseguição. Né? E nessa perseguição, o que acontece com você? Você é levado a crer que você está errado mesmo estando certo. Essa inversão de valores, essa inversão do que é moralmente correto, leva você a sentir culpa por aquilo que você não fez. Quando você é perseguido, né, o perseguidor ele leva a falar que, tá vendo o que aconteceu com você? Foi porque você fez. Se você tivesse ficado quieto, isso não aconteceria com você. Você não é culpado, você não é culpada por se posicionar pelo que é correto. Quando você lê essa palavra, você fala assim: puxa, como é que eu posso ser bem-aventurado, por ser perseguido? Porque Deus, Ele não vê a bem-aventurança na perseguição, Ele vê no seu posicionamento. Deus é um Deus que Ele não enxerga o que está acontecendo agora somente, Ele enxerga a sua vitória. Ou seja, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por aquilo que você se posiciona da maneira correta, que deve ser, mas porque deles é o reino do céu, ou seja, você vai ter vitória. A gente é levado, muitas vezes, para quem dirige sabe, você está dirigindo e você tem um para-brisa na sua frente que é enorme, e você tem um retrovisor. Quando você olha pelo para-brisa, você tem uma visão completa. Quando você olha pelo retrovisor, você tem uma visão pequena. Quando você é perseguido, você é levado a olhar pelo quê? Pelo retrovisor. Você deixa de prestar atenção no que está à sua frente e você é levado a olhar para trás. Se você olha muito para trás, o que acontece com o carro? Você causa um acidente, você é levado a um acidente. Se você começa a se preocupar muito com o perseguidor que está atrás de você, o que você faz? Você fica mais lento, você fica nervoso, você deixa, muitas vezes você esquece até o caminho para onde você está indo. Lembre-se, nós somos gerados não para viver nessa terra, a gente foi gerado para viver no reino dos céus. Você não é daqui, por isso muitas vezes você não é compreendido, por isso muitas vezes você sofre bullying, por isso o seu posicionamento muitas vezes é levado a ser perseguido de forma desproporcional. Olha a sua volta. Você entra nas redes sociais, você Facebook, ou você entra, o que mais prevalece? Prevalece o que não é correto. Mas as pessoas elas não enxergam o que não é correto, porque elas não têm
uma base da palavra de Deus que mostra o que é correto ou não. Por isso, quando você se posiciona, é levado a trazer um bug neles. Eles começam a pensar, espera aí, como que só ele está correto, eu estou errado, todo mundo está errado? Não. Nós somos levados a propagar o que é correto. Mesmo que isso nos cause, muitas vezes, constrangimento, faça com que nós tenhamos problemas, sejamos acusados de forma injusta. O que a gente tem que fazer, então? Primeira coisa, você tem que pedir a Deus estratégia para vencer. Você tem que deixar de olhar para trás e olhar para frente. Deixar de olhar no problema e começar a olhar na solução, naquilo que Deus tem preparado para você. Para o seu objetivo. Mas é difícil, não é fácil. Porque muitas vezes essa perseguição vem de pessoas que nós amamos, pessoas que nós consideramos. E às vezes a gente não tem força para lidar com isso. Como nós fazemos então? Pedimos a Deus estratégias, maneiras, modos de vencer. Quando fico pensando a respeito de bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino dos céus, eu fico pensando, puxa, como que isso pode ser, Deus? Como que alguém pode estar feliz? Como que alguém pode ser abençoado em ser perseguido? E Deus fala assim, não olhe para trás, olhe para frente. O apóstolo Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 4:9, perseguidos, mas não desamparados. A gente pode estar, sofrendo nesse mundo hoje, que praticamente você não sabe o que vai acontecer amanhã. Temos aprendido palavras novas, né? Lockdown, temos usado quarentena quase todo dia. A gente tem, se sentido oprimido, se sentido, acuado. Mas uma coisa eu sei, que quanto mais formos perseguidos, maior vai ser a nossa vitória. A igreja foi perseguida, e quanto mais foi perseguida, mais cresceu. Você acha que esse ano acabou para você? Não, não acabou. O que Deus vai fazer nesse restinho de ano, esses meses, vai ser muito mais do que Ele faria se tivesse o ano todo. No final do ano, nós tivemos uma palavra profética que disse, através do pastor Daniel, que correríamos com os cavalos. É agora, a largada vai ser dada. Correr quando você tem muito tempo é fácil, né? Agora, quando resta pouco tempo para você correr, aí que está o desafio, aí que está o milagre. Agora que a gente pode ver Deus operando nas nossas vidas. Então pare de olhar para trás, fui perseguido, ou estou sendo perseguido, olhe para frente. Olhe para o alvo. Você não está desamparado. Em João 16:33, temos, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
você vai vencer. Você vai chegar lá. Você vai realizar. Esses problemas não vão te parar. Por quê? Você decidiu hoje a olhar para frente e não olhar pelo retrovisor. Deus vai dar estratégias para você seguir em frente. E você vai sentir essa alegria, essa paz, que diz bem-aventurado. É muito difícil, né? É muito difícil. Né? Deus, Ele não nega o problema, mas Ele não foca no problema. A gente vê na Bíblia que Deus nunca deixou de apresentar as falhas dos homens. Porque nós somos falhos, nós temos problemas. Mas Deus sempre apresentou a solução. Sempre apresentou, né, um caminho seguro. Basta você pedir hoje. Basta você pedir, Deus, me apresenta uma saída. Para finalizar, eu queria dizer que a gente tem sido levado a caminhos, né, como eu disse, sem conseguir enxergar o que vai acontecer para frente. Nós estamos vivendo em momentos que a gente nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo. Tem muita gente que acabou de pensar aí, não tem o que eu posso fazer. Mas eu quero reforçar, sim. Tem muita coisa para você realizar, muita coisa para você fazer ainda. Que você não está sozinho. Perseguidos, mas não desamparados. Se você está com alguém do seu lado, fala para essa pessoa, você é bem-aventurado. Não desista de ser reto. Não desista dos preceitos, dos conceitos da palavra de Deus. Fala para essa pessoa, você não está desamparada. Deus, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que não desampara, um Deus que está conosco, Senhor, mesmo nos momentos maus, nos momentos tenebrosos, ó Deus. Senhor, nos dá estratégias para sairmos desses problemas, ó Deus. Nos dá estratégia, Senhor, para vencermos aqueles que nos perseguem. Senhor, nos dá estratégia, Senhor, para que possamos vencer, para que nossos negócios não fechem. Senhor, nossas famílias não sejam desfeitas. Senhor, afasta a morte, Senhor, dos nossos lares, dos nossos negócios, ó Pai. Ó Deus, que possamos ser pessoas, Senhor, como disse o Tarso, Senhor, pacificadores, que possamos levar a Tua paz, Senhor, a Tua paz ao mundo, a quem precisa, ó Deus. Eu creio que Tu nos dará estratégias e nos fará correr como cavalos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo, de forma especial, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Nós sermos edificados pela palavra do Senhor, a palavra que nos cura, que nos restaura e que nos alimenta. E nessa última ministração nós estamos concluindo todas essas bem-aventuranças que nós ouvimos hoje e as outras nos outros dias que você pode revê-la também através do nosso canal no YouTube. E as bem-aventuranças nessa mensagem de conclusão, elas foram apresentadas por Jesus na mensagem chamada o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi a grande pregação que Jesus fez, aonde ele colocou toda a essência da sua mensagem. Essa mensagem está escrita para nós no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E eu encorajo você depois, tirar um tempo e fazer a leitura desses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, ler numa vez só, para que você possa ter todo o entendimento. E justamente nessa grande mensagem, na pregação de Jesus, ele iniciou com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, irmãos, elas revelam um estilo de viver. Elas revelam uma forma de ser discípulo de Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele nos chama, como nós estamos para iniciar a caminhada. Ele recebe cada um de nós. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ele te recebe como você está. Muitas vezes nós pensamos, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso alterar isso e quem eu sou na minha vida para depois me entregar a Jesus. Não, Jesus te recebe como você está. Mas Ele deseja que nós possamos passar por uma mudança de vida. Ele não permite, Ele não deseja que a gente fique do mesmo jeito, mas que nós possamos sim ser transformados. E essa transformação e essa regeneração nos fará então nos tornarmos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que pensa, aquele que age, aquele que se comporta e que tem na sua essência, no seu interior, a própria essência de Jesus. Você que já fez de Jesus o seu Salvador e Senhor, avance nessa caminhada agora. Passe por essa mudança, passe por essa transformação, se tornando um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele vive uma vida diferente. O seu conceito de vida é um conceito diferenciado, é o conceito do próprio Cristo. E esse conceito de vida vem partir para nós, como diz aqui as bem-aventuranças, de uma recompensa diferente. Uma recompensa que vem do Senhor e não uma recompensa que vem da terra. Não uma recompensa que vem dos homens. Por isso que se nós olharmos todas as bem-aventuranças, eu estou falando aqui agora no geral sobre todas elas, nós podemos ver que elas começam com esse termo, bem-aventurado, que significa feliz, que significa afortunado, aquele que passa por aquela situação porque receberá algo em troca. Toda bem-aventurança, ela gera uma recompensa. Se nós olharmos rapidamente, nós podemos ver que os humildes de espírito, eles vão receber o quê? O reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles vão ser o quê? Consolados. Os mansos vão receber como recompensa a terra, herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, eles vão ser satisfeitos. Os misericordiosos vão alcançar a misericórdia. Os limpos de coração vão ver a Deus. Os pacificadores vão herdar a terra, vão ser recompensados. E aqueles que são perseguidos receberão a glória do Senhor. O Senhor recompensa a nossa vida. As bem-aventuranças, elas mostram para nós o segredo da felicidade. Elas mostram a viver a vida de uma forma diferente. Viver a vida na forma do paradoxo da vida cristã. Ela mostra a gente viver a vida fora dos padrões deste mundo. Os padrões deste mundo, que é o padrão do egoísmo, é o padrão da sua própria busca, da sua felicidade, do seu jeito. Você pode observar, toda vez que alguém diz o seguinte, olha, eu mereço ser feliz, preste atenção, talvez você já até tenha falado isso. Toda vez que alguém diz, eu mereço ser feliz, logo em seguida, ela toma uma grande decisão errada. Ela toma uma decisão baseada naquilo que é importante para ela, como se agora ela tivesse que pensar somente nela. Não, as bem-aventuranças vêm mostrar para nós
essa diferença de vida cristã, esse paradoxo, aonde eu não busco por mim, mas eu busco pelo outro. Esta é a essência de Cristo. Cristo nos trouxe essa mensagem, de uma vida dedicada ao outro, de uma vida que faz pelo outro, de uma vida que se entrega ao outro, numa vida que para perder, para ganhar é preciso perder primeiro. Para receber é preciso dar. Você quer ser o primeiro? Então deve ser o último. Quer ser honrado? Seja o servo. Quer ser o maior? Seja o menor. Esta é a essência da vida cristã. Bem-aventurado o pacificador, porque ele então irá receber. Bem-aventurado o humilde. Bem-aventurado aquele que persevera na injustiça. Bem-aventurado o misericordioso. Ou seja, é um chamado para a renúncia. É um chamado para baixo. Já disseram certa vez que para crescer com o Senhor, você não tem que crescer, tem que diminuir. Jesus ali naquela noite de quinta-feira, antes de ser traído, antes de ir para a cruz, disse aos seus discípulos, se despedindo deles: aquele que quiser servir, sirva primeiro. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É um chamado diferente. A vida cristã é fora da lógica deste mundo. A vida cristã, ela passa longe dos critérios deste mundo. E sabe o que, irmãos, nós ouvimos sobre isso? Vale a pena servirmos a Jesus. Vale a pena nós sacrificarmos neste momento. Vale a pena nós renunciarmos, porque Deus, Ele honra a nossa fidelidade. A nossa recompensa, como já até ouvimos hoje, ela virá do Senhor. Nós devemos trocar a recompensa do momento para a recompensa que virá dos céus. Você pode viver a sua vida pensando na recompensa de agora, na recompensa desse momento, e ter o prazer naquela situação, naquela hora, mas passará o resto da sua vida, ou muito tempo da sua vida, sofrendo, sacrificando e vivendo ali as consequências daquela decisão errada, daquele prazer momentâneo. Mas quando nós sacrificarmos no presente e renunciarmos no presente, nós viremos viver o prazer depois. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17, diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Esse texto diz: não desanimamos. Por isso, irmãos, não desanime. Como você tem ouvido durante todas essas mensagens sobre a bem-aventurança, não desanime de fazer o certo. Não deixe o egoísmo invadir teu coração. Não deixe os pensamentos, as filosofias, os conceitos deste mundo inundar a tua mente. Não fique pensando: eu cansei de ser bobo. Que adianta fazer aquilo para os outros? Chegou a hora de eu também pensar em mim. Não deixe isso. Continue fazendo o certo. Continue sendo fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista. Nós só podemos, irmãos, continuar e caminhar porque Cristo, Ele foi até o final. Jesus também teve vontade de desistir. Você sabia disso? Jesus era humano tão quanto nós. A Bíblia nos diz que Jesus lá no Getsêmani, Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, eu estou com vontade de desistir. Pai, eu estou com vontade de largar isso. Jesus ali, ele começou a ter a sensação do que ele passaria. A Bíblia diz que naquele jardim, no Getsêmani significa lugar de prensa, ele começou já a ser prensado. E a pressão foi tão grande sobre Jesus, que ele começou agora a suar, e o seu suor foi um suor de sangue. Ele sabia o que estava para acontecer com ele, e ele teve vontade de desistir. Você não é uma pessoa ruim, você não é um péssimo crente, você não é uma pessoa desqualificada porque tem vontade de desistir. Todos os grandes homens de Deus tiveram vontade de desistir. Jesus teve vontade de desistir, mas a diferença é que nós não vamos desistir.
E assim como Jesus depois ele disse, mas contudo, Pai, seja feita a tua vontade, ele se sujeitou à vontade de Deus, ou seja, ele aniquilou aquele desejo, ele saiu da tirania daquela vontade e perseverou para nós cumprirmos, irmãos, as bem-aventuranças. Não significa que nós vamos ser assim uma pessoa anormal, não significa que a gente vai ter uma carne diferente, não. Nós falamos aqui nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, os misericordiosos, mas nem toda hora a gente vai ter vontade de ser misericordioso. Ouvimos sobre ser pacificador, nem toda hora a gente vai querer ser pacificador, porque para ser pacificador, às vezes a gente vai ter que se humilhar, a gente vai ter que dar o braço a torcer, como nós ouvimos nessa ministração. Talvez nós vamos ter que ir lá, e quando quem errou foi o outro, mas nós vamos ter que ir. Mas nós temos que morrer a nossa carne, para viver a bem-aventurança. Nós vamos ter que sair da tirania desse desejo. Preste atenção, irmãos. Quando nós temos nossa vida transformada pelo Senhor, nós ainda estamos presos nessa carne, e a carne vai desejar. A carne vai desejar a vingança, a carne vai desejar o mal daquela pessoa, a carne vai desejar o egoísmo, a carne vai desejar o prazer dela mesma. E muitas vezes, há muitos crentes que acham que não podem ser crente, porque certos desejos e vontades e pensamentos ainda são gerados nele. Não, irmãos, não é isso. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, sim, claro que ele começa a nos transformar de dentro para fora, e muitos desses desejos e dessas vontades da carne, elas começam a diminuir, mas muitos ainda permanecerão. Por que permanecerão, pastor? Porque ainda estamos presos na carne. Então, a grande vitória não é somente a gente não desejar isso. A grande vitória não é somente a gente apagar os pensamentos. A grande vitória não é somente você eliminar o pensamento do orgulho, da inveja, pois muitos deles ainda serão gerados. Mas a grande vitória é não deixar eles dominar você. A grande vitória é você sair da tirania do desejo, aonde você não é conduzido pelos seus desejos, você não é conduzido pela emoção, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode receber, recebendo a palavra de Deus que é transformadora e libertadora, você começa a dizer, quer saber do quê? Eu não vou deixar esse desejo me dominar. Eu não vou deixar esse pensamento me escravizar. Eu estou com vontade sim de desistir, como Jesus também teve. Olha como exemplo para nós, Jesus teve vontade, passou dentro dele, cresceu dentro dele o desejo de desistir, mas ele não deixou aquilo dominar ele. O meu desejo é ficar no meu cantinho, o meu desejo não é ir falar com aquela pessoa, o meu desejo é pensar na minha felicidade, o meu desejo é eu me achar superior ao outro. O meu desejo, muitas vezes, é até ir cometer aquele pecado. Talvez o seu desejo é querer vencer as coisas no seu braço, na sua força. E quer saber do que? E pensar, eu vou vencer por mim mesmo, eu vou trabalhar que nem o louco. Talvez ir lá tirar satisfação com aquela pessoa. Não, por isso que Jesus iniciou essa mensagem com as bem-aventuranças. Ele está querendo dizer, bem-aventurado, feliz, afortunado. É aquele que não permite que a sua carne domine o seu espírito. Domine a sua alma. Nós somos, irmãos, um ser tricotômetro. Tricotômetro significa aquele ser que é corpo, alma e espírito. Repita comigo, diga assim, eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. E existe, irmãos, uma batalha muito grande pela nossa alma. Quem está batalhando a nossa alma? O nosso corpo contra o nosso espírito. O espírito batalha contra a carne. E eles estão disputando a nossa alma. E nós temos que entender, irmãos, que a carne, ela tem que ser vencida. Este corpo, irmãos, que é a carne que representa os desejos deste mundo, eles são corrompidos pelo pecado. A carne não vai querer orar, a carne não vai querer pedir perdão. Este corpo, na verdade, até se estudos científicos revelam isso. A nossa mente, ela vai sempre trabalhar para aquilo que é a satisfação do momento. Ela sempre vai trabalhar nisso. Se você começar a dormir 8 horas por dia, e se você não vigiar, você começa a dormir 9 horas. E daqui a pouco 9 horas não vão ser mais suficientes, você vai querer dormir 10 horas.
O seu corpo, ele trabalha sempre para aquilo que é prazeroso no momento. Por isso que Paulo disse, eu preciso esmurrar o meu corpo. Nós temos que batalhar contra este corpo. Nós temos que batalhar contra esta carne que deseja o que é errado. E muitas vezes nós temos que falar com a nossa própria carne, nós temos que falar com o nosso próprio corpo e dizer, corpo, agora eu vou orar. Eu vou levantar dessa cama agora porque eu preciso orar. E vou sair nesse friozinho, né, do edredom, daquela cama ali bem confortável, quentinho, porque eu preciso dominar o meu corpo. Nessa batalha do corpo, da alma, do espírito, que o espírito venha vencer. E como nós deixamos o espírito mais forte, quando nós estamos mais na presença do nosso Deus. Vamos vencer esses desejos, vamos vencer essas vontades. Como diz aqui no versículo que nós lemos, por isso não desanimamos, embora estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados, ou seja, o externo está desgastado. O externo quer jogar tudo para fora, o externo quer abandonar, o externo quer bater, o externo, a carne, quer se corromper, mas interiormente nós somos renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos deste momento estão produzindo para nós uma glória eterna. Aquilo que estamos sacrificando agora está gerando uma glória eterna nos céus. A nossa recompensa, irmãos, vem do Senhor. Vale a pena sacrificar pelo Senhor, vale a pena nós vencermos esses desejos, e nós vamos orar agora e clamar ao Senhor neste momento. E eu quero orar por você, ao nós encerrarmos esta série sobre bem-aventuranças, que nos desafia a um nível de vida muito mais alto, a um nível de vida aonde nós buscamos o verdadeiro significado da alegria, que não é o satisfazer a carne, mas é esmurrar a carne, é vencer o desejo do homem, é vencer o desejo da carne, e sacrificar e saber que vale a pena, pois a recompensa, ela virá do Senhor. A nossa recompensa virá do alto, e se nós deixarmos o Espírito Santo nos fortalecer, como deixou Jesus fortalecer o corpo de Jesus, a alma de Jesus, em tudo seremos mais do que vencedores. Por isso eu quero orar agora, aí aonde você estiver, feche os teus olhos, e nós vamos clamar agora ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, ó Pai, neste momento, Senhor, para que nós possamos cumprir essas bem-aventuranças. Se você quiser, aí aonde você estiver, dobre os seus joelhos agora, e vamos pedir agora ao Senhor a força para vencer a carne, a força para vencer esses desejos da nossa carne, e caminharmos na bem-aventurança, como discípulo de Jesus, irmos na contramão deste mundo, irmos nos padrões bíblicos. Senhor, nós oramos a Ti agora, e eu quero orar, Deus, ó Pai, por essa vida, Senhor, que esses desejos, esses pensamentos, estão escravizando agora, Pai. Eu oro, ó Pai, por cada um agora, Senhor. Eu oro, ó Pai, pelos homens, Senhor. Deus, ó Pai, deles a vitória, Senhor, contra a pornografia. Deles a vitória contra a irritação, Senhor. Deles a vitória, Deus, ó meu Pai, contra a vontade, Deus, ó Pai, de vencer tudo na sua própria força, do seu jeito, Senhor. Eu oro, ó Pai, por essas irmãs. Deles, ó Pai, agora a força, Deus, ó Pai, contra esse desejo, Senhor. Esse desejo que não vem de Ti, Deus, ó Pai. Essa vontade de sumir, essa vontade, Deus, ó Pai, de largar tudo, Senhor. Eu oro, ó Pai, por este jovem, eu oro por esta moça, eu oro por este adolescente, Senhor, que talvez, ó Pai, até pense em tirar a própria vida, Senhor. Talvez esses pensamentos passam ali na sua mente, Senhor. Deus eterno, nós oramos, ó Senhor. Ó Deus, ó meu Pai, até por esta criança, por esse junior, ó Senhor, que talvez, ó Pai, devido a esta perseguição, ó Deus, ó Pai, anda tão triste, tão desanimado, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós oramos, ó Senhor, por aqueles que estão sem esperança na vida, Senhor. Nós oramos, ó Pai, por aqueles, ó Senhor, que diante das dificuldades,
O seu desejo, Deus, ó Pai, é abandonar tudo, Senhor. Pai, nós estamos neste mundo, estamos presos a este corpo, Senhor. E esse corpo deseja o errado, Senhor. Este corpo, ó Pai, não quer ser manso. Este corpo, Pai, não quer ser humilde. Este corpo não quer ser pacificador. Este corpo não quer ser misericordioso. Este corpo quer ser vingativo. Esse corpo quer vencer na própria força. Oramos, Pai, contra a ansiedade, Senhor, que tem dominado tanta gente. Principalmente, ó Pai, num momento como esse, tanta preocupação com o futuro. Este corpo fica nervoso, preocupado, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, ó Pai, nesta série sobre bem-aventuranças, aonde diz: bem-aventurado é aquele que vence a carne, Senhor, e vai contra o que o mundo diz que essa carne quer produzir. Eu te peço agora, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, porque, Pai, para cumprirmos as bem-aventuranças, só será possível por uma ação do Espírito Santo, porque ela é antinatural. As bem-aventuranças são sobrenaturais. Espírito Santo, vem agora, venha sobre esta vida agora, onde ela estiver agora. Entra, Senhor, agora. Vai entrando, Senhor, nesta mente agora, e dê ela a força para perseverar, a força para ir em frente, a força para cumprir aquilo que precisa ser feito, a força, meu Pai, para pedir o perdão, a força, Pai, para dar uma segunda chance, a força, Pai, para ser compassivo e chorar com os que choram, a força, meu Pai, para não retribuir, não se vingar das injustiças, a força do Espírito Santo para olhar para Cristo e dizer: se o meu Cristo não desistiu, se o meu Senhor foi até o final, eu irei até o final, Senhor. Pois não se compara, Pai, a glória que receberemos de Ti. Tu és fiel, o Senhor nunca falhou e nunca irá falhar, Senhor. Pai, que através dessas ministrações das bem-aventuranças, que a nossa igreja, que cada vida seja levada a um novo nível de vida cristã, Senhor, aonde sacrificaremos a carne, Senhor, para vivermos o Espírito, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, e por alguns segundos agora, somente agradeça ao Senhor Jesus, somente agradeça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado por tua provisão, obrigado por tua proteção, obrigado, Senhor, pela sua direção. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Pai, nós te glorificamos, nós te desejamos. Aleluia, aleluia, Senhor. Vai dizendo: eu te amo, Jesus. Vai dizendo: Jesus, eu te louvo. Vai dizendo: Jesus, eu te adoro. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado, Senhor, pois tu és, Senhor Deus, ó Pai, a fonte da nossa alegria, Senhor. Aleluia, nós te louvamos, ó Pai, pois conforme diz, ó Pai, Salmos 46, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, nós temos um Deus que está cuidando de nós, e a tua palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e serei exaltado entre as nações. Põe a paz neste coração agora, Senhor. Põe a paz, Senhor, nesta vida agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não assistiu às outras ministrações sobre bem-aventuranças, você pode ver no nosso canal do YouTube e também dos outros cultos, Escola de Sabedoria. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pelo seu amor, sua bondade. E que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso querido Salvador Jesus Cristo, e a preciosa paz e a comunhão do Espírito Santo estejam agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Paz seja convosco. E eu te amo, viu?